Olhe para a sua vida hoje, exatamente como ela está agora. Você sente que está avançando ou apenas se movendo em círculos? A maioria de nós vive numa ilusão de movimento. Estamos ocupados, estamos cansados, estamos constantemente conectados, mas no fundo sabemos a verdade. Não estamos saindo do lugar. Existe um ruído constante na sua cabeça. Notificações, opiniões de terceiros, exigências sociais, o medo de perder algo, a necessidade de aprovação. Esse ruído é o que o impede de alcançar a grandeza que você sabe que possui. Imagine por um momento desligar tudo isso, não por uma hora, não por um fim de semana, mas desaparecer completamente. Sumir do mapa, tornar-se um fantasma para o mundo apenas para renascer, como uma lenda. Isso não é sobre fugir, é sobre estratégia. Em 1643, o maior espadachim que já viveu, Miyamoto Musashi, tomou uma decisão que mudaria a história da filosofia e da estratégia militar. Ele não procurou a fama, ele não procurou a corte do imperador. Ele subiu o Monte Iwato, na ilha de Kyushu, e trancou-se numa caverna chamada Heigando. Ele viveu lá, sozinho, nos seus últimos meses de vida. Sem conforto, sem plateia, apenas ele, a sua espada e os seus demônios. Foi nesse silêncio absoluto que ele escreveu o livro dos 5 Anéis e o Dokodo. Se você quer transformar a sua realidade financeira, física e mental nos próximos 6 meses, você não precisa de mais aplicativos, mais cursos ou mais hacks de produtividade. Você precisa da caverna. Você precisa desaparecer. Hoje, vamos dissecar a estratégia samurai para o foco absoluto. Vamos aprender como aplicar o isolamento estratégico de Musashi no mundo moderno, para que você possa, finalmente, construir a vida que merece em silêncio. Bem-vindo ao caminho da solidão. Por que você tem medo do silêncio? A sociedade moderna foi desenhada para eliminar qualquer momento de introspecção. Se você está na fila do banco, você pega o celular. Se está no banheiro, você rola o feed. Se está dirigindo, ouve um podcast. O silêncio tornou-se o inimigo. Mas já parou para pensar por que fugimos tanto dele? Porque no silêncio, você é obrigado a encarar a si mesmo. E para a maioria das pessoas, encarar a própria mediocridade é doloroso demais. O barulho é um anestésico. A distração é a morfina que você toma para não sentir a dor de saber que está desperdiçando o seu potencial. Musashi entendia isso no século XVII. Ele percebeu que a sociedade da sua época, com as suas cerimônias, as suas hierarquias rígidas e as suas distrações mundanas, era uma armadilha para o guerreiro que buscava a perfeição da via. Para Musashi, a via não era apenas saber lutar com a espada, era a perfeição do espírito, era o controle absoluto sobre a mente e o corpo. E ele sabia que não conseguiria atingir esse nível de maestria enquanto estivesse preocupado com o que os outros pensavam dele ou com os confortos de uma cama quente. Você diz que quer ter sucesso, diz que quer construir um império, ter um corpo atlético, dominar uma nova habilidade, mas as suas ações dizem o contrário. As suas ações gritam que você prefere o conforto da distração. Desaparecer por 6 meses não significa necessariamente ir para uma montanha física. Significa entrar num estado mental de reclusão. O que chamamos hoje de Monk Mode, ou modo monge, nada mais é do que uma adaptação moderna do isolamento ascético que guerreiros e filósofos praticam há milênios. O princípio é simples. A energia que você gasta a tentar parecer bem-sucedido para os outros é a mesma energia que você deveria estar a usar para ser bem-sucedido. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A luz, para brilhar com intensidade, precisa de foco. Uma lâmpada ilumina um quarto, mas um laser corta o aço. A única diferença entre a lâmpada e o laser é o foco.
A sua energia atual está dispersa como uma lâmpada. Você ilumina um pouco de tudo: o seu trabalho, os seus amigos, as redes sociais, as notícias, as fofocas. Mas não corta nada. Você não penetra a superfície da realidade. Desaparecer é o ato de concentrar toda a sua luz num único ponto. É tornar-se um laser. E sim, isso vai queimar tudo o que for desnecessário na sua vida. Vamos voltar a 1643. Imagine o cenário. Musashi já era uma lenda viva. Tinha vencido mais de 60 duelos de vida ou morte. Nunca foi derrotado. Ele poderia ter escolhido viver seus últimos anos cercado de alunos, bebendo saquê, sendo venerado como um deus da guerra. Mas ele sentia que algo faltava: a iluminação final, a compreensão total do vazio. Ele sabia que a validação externa é uma droga viciante. Quando você é elogiado, o seu cérebro libera dopamina. Você sente que já venceu. E é aí que o guerreiro morre. O guerreiro morre no conforto da vitória passada. Então, ele sobe o Monte Ivato. A caverna de Rei Gandô não era um resort. Era úmida, fria e escura. A entrada olhava para o oeste, vendo o sol se pôr, lembrando-o constantemente da finitude da vida. O que Musashi procurava lá? Ele procurava a morte do ego. No mundo moderno, o ego é o que o mantém preso às redes sociais. É o ego que quer postar a foto do treino no ginásio. É o ego que quer contar aos amigos sobre o grande projeto que você vai começar. Musashi ensina-nos que o verdadeiro projeto é feito no escuro. Há uma frase poderosa no Dokodô que resume este sentimento: não busque o prazer por si mesmo. Isso não significa que você não pode ser feliz. Significa que você não deve ser um escravo da busca barata pelo prazer imediato. O prazer do guerreiro vem da conquista, não do consumo. Quando você decide desaparecer por 6 meses, você está construindo a sua própria caverna de Rei Gandô. Pode ser o seu quarto, o seu escritório, ou apenas um estado mental onde você bloqueia o acesso externo. Durante este período, você não é mais você. Você não é o fulano que vai às festas. Você não é o amigo que está sempre disponível no WhatsApp. Você é um fantasma. Você morreu para o mundo social para poder nascer no mundo real. Muitos de vocês vão começar este processo e desistir na primeira semana. Sabem por quê? Porque o silêncio é ensurdecedor. Quando você tira as distrações, os seus medos começam a gritar: será que vão esquecer-se de mim? Será que estou perdendo oportunidades? Será que vale a pena? Musashi, sentado naquela caverna fria, também deve ter sentido as dores da velhice, a fome e a solidão. Mas ele transformou essa dor em foco. Ele canalizou o sofrimento para a tinta e o papel, escrevendo os segredos da estratégia que perduram há 400 anos. Se ele tivesse descido a montanha para conversar com um aldeão, o livro dos 5 Anéis nunca teria sido escrito. A obra máxima exige sacrifício, e o primeiro sacrifício é a sua necessidade de ser visto. No livro dos 5 Anéis, o último capítulo chama-se Vazio. Para Musashi, o vazio não é o nada. O vazio é a natureza real das coisas, quando removemos nossas ilusões. Aplicando isso à sua vida, o vazio é o seu potencial puro, antes de ser corrompido pelas opiniões dos outros. Para entrar no vazio, você precisa entender o conceito de isolamento estratégico. Não estamos falando de depressão ou de se tornar um eremita para sempre. Estamos falando de um período tático de tempo, 6 meses. Por que 6 meses? Biológica e psicologicamente, é o tempo necessário para uma reinvenção celular e mental completa. Em 6 meses, você pode transformar a sua composição corporal completamente, aprender uma nova habilidade monetizável do zero, ler os 20 livros mais importantes da sua área, estruturar um negócio e colocá-lo a rodar. Mas apenas se e somente se você não tiver vazamentos de energia. Imagine um balde cheio de furos. Você tenta enchê-lo com água, mas a água continua a vazar pelos furos.
A maioria das pessoas tenta abrir a torneira com mais força. Elas trabalham mais horas, dormem menos, tomam mais café, mas o balde continua furado. A estratégia de Musashi não é abrir a torneira, é tapar os furos. Ao desaparecer, você sela o balde. Cada gota de esforço que você coloca, fica. O acúmulo gera o efeito composto. E o efeito composto, meus amigos, é a força mais poderosa do universo. Mas como começar? Musashi tinha um código, 21 preceitos, o Dokodo. O primeiro preceito é brutal. Aceite tudo da maneira que é. Parece passivo, mas é o oposto. É a aceitação radical da realidade. Olhe para a sua conta bancária agora. Aceite. É pouco? Aceite que é pouco. Não se iluda, não dê desculpas, não culpe o governo ou seus pais. É o que é. E para matar o velho eu, você precisa parar de alimentá-lo. O que alimenta o seu velho eu? A validação dos mesmos amigos que não crescem, os mesmos lugares que você frequenta, os mesmos conteúdos que você consome. Desaparecer é cortar a fonte de alimento do seu eu fracassado. Se você continuar nos mesmos ambientes, terá os mesmos gatilhos e repetirá os mesmos comportamentos. É impossível curar-se no mesmo ambiente que o adoeceu. Prepare-se. O que vou lhe pedir a seguir vai contra tudo o que a cultura pop lhe ensina. Vão chamar-lhe de louco, vão dizer que você está obsessivo, vão perguntar se você está deprimido. Quando isso acontecer, sorria em silêncio. Significa que está a funcionar. A ovelha sempre teme o lobo que caminha sozinho. A ovelha precisa do rebanho para se sentir segura. O lobo usa a solidão para afiar os seus instintos. Neste momento, você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, abrir uma rede social qualquer e continuar a anestesiar a sua mente. Ou você pode respirar fundo, assumir o compromisso agora mesmo e preparar-se para entrar na caverna. Se você está pronto para deixar para trás a sua versão fraca, precisa entender as regras do jogo. Agora que você tomou a decisão de desaparecer, a porta da caverna fechou-se atrás de você. Não há mais volta. O entusiasmo inicial do compromisso vai desaparecer em breve, e o que restará é a realidade fria e dura da rotina. É aqui que a maioria falha. Eles gostam da ideia do isolamento, mas odeiam o processo do isolamento. Para Musashi, a estratégia não era algo que se fazia apenas no campo de batalha. A estratégia vivia nos detalhes de como ele acordava, como comia e como respirava. Ele dizia: não faça nada que não tenha utilidade. Esta é a regra de ouro para os seus próximos 6 meses. Tudo o que não contribui diretamente para o seu objetivo principal é lixo, e o lixo deve ser eliminado. A primeira fase da sua transformação não é adicionar novos hábitos, é remover os antigos. Você não pode construir um castelo sobre um pântano. Você precisa drenar o pântano primeiro. Comece pelo ambiente físico. O guerreiro não carrega excesso de bagagem. Olhe para o seu quarto, para a sua mesa de trabalho. A desorganização externa é um reflexo direto do caos interno. Se o seu espaço está cheio de tralha, a sua mente estará cheia de ruído. Limpe tudo. Deixe apenas o essencial. O minimalismo não é uma escolha estética, é uma ferramenta de foco. Quando o olho não tem onde se distrair, a mente volta-se para dentro. Mas o verdadeiro campo de batalha hoje não é o seu quarto, é o seu bolso. O seu telefone é a maior arma já criada contra a sua concentração. Musashi lutava contra vários oponentes ao mesmo tempo, mas você luta contra algoritmos desenhados por milhares de engenheiros para sequestrar a sua dopamina. Para vencer, você precisa ser radical. Durante estes 6 meses, as suas notificações devem estar desligadas. Todas elas. O mundo não vai acabar se você demorar 3 horas para responder a uma mensagem. Se for urgente, vão ligar-lhe. Remova os aplicativos que drenam a sua alma. Você sabe quais são. Aqueles onde você entra para ver uma coisa e de repente perdeu 40 minutos a ver a vida de pessoas que nem sequer conhece. Isso não é descanso. Isso é suicídio temporal. Musashi ensinava o desapego. No seu manuscrito Dokodo, ele escreveu: não tenha preferência por nada. Isso significa não ser escravo dos seus próprios gostos e confortos.
Você gosta de acordar tarde? Não importa. A missão exige que acorde cedo. Você gosta de comer porcaria? Não importa. O seu cérebro precisa de combustível de verdade para operar em alta performance. O desapego é a liberdade de fazer o que é necessário, independentemente de como você se sente a respeito. Você vai sentir tédio, e isso é bom. O tédio é o filtro. Na sociedade moderna, erradicamos o tédio com entretenimento constante, e com isso, matamos a criatividade e a profundidade. Quando Musashi estava na caverna, ele não tinha distrações. Ele tinha o tédio, o silêncio e a escuridão. E foi nesse espaço vazio que ele encontrou as respostas. Quando você sentir vontade de pegar no telefone porque está entediado, resista. Fique no tédio. Olhe para a parede. Deixe a sua mente desesperada acalmar-se. É logo após o pico do tédio que surgem as ideias geniais e a clareza absoluta. Vamos falar sobre as pessoas. Este é o ponto mais doloroso do desaparecimento. Musashi caminhava sozinho. Ele dizia para pensar levemente sobre si mesmo e profundamente sobre o mundo. Quando você desaparece, o ego sofre. Você vai achar que está sendo esquecido. Os convites para sair vão parar de chegar. As pessoas vão começar a perguntar se você está bem ou se ficou maluco. Você precisa estar preparado para ser mal interpretado. O caminho para a grandeza é um caminho solitário. As águias não voam em bandos. Isso é para os pombos. Se você quer resultados que ninguém tem, precisa fazer o que ninguém faz. Seus amigos de bebedeira não vão entender. A sua família pode não entender. E você não deve tentar explicar. Não anuncie seus movimentos. Apenas execute. Deixe que os seus resultados falem daqui a 6 meses. Até lá, o silêncio é seu melhor amigo. A rotina deve ser sua âncora. Sem a estrutura social para lhe dizer o que fazer, você precisa se tornar seu próprio general. Você acorda na mesma hora, você treina o corpo, não por vaidade, mas para forjar a disciplina. Musashi sabia que um espírito forte não pode habitar um corpo fraco e indisciplinado. O treino físico ensina o cérebro a suportar o desconforto, e essa é a habilidade transferível mais valiosa que existe. Quando você aprende a continuar a correr quando seus pulmões queimam, você aprende a continuar a trabalhar quando a sua mente está cansada. O seu trabalho profundo deve ser sagrado. Escolha uma única competência para dominar nestes 6 meses. Musashi dedicou a vida à espada. Qual é a sua espada? É a programação, a escrita, o design, as vendas? Escolha uma coisa e mergulhe nela com uma obsessão maníaca. Não seja um generalista medíocre, seja um especialista intocável. Dedique 4, 5, 6 horas de foco ininterrupto todos os dias a essa única coisa. Sem música com letra, sem abas abertas no navegador, sem interrupções. Apenas você e a sua arte. É assim que a maestria é forjada. Não é através de talento inato, é através da repetição brutal e consciente. Musashi repetia o mesmo golpe milhares de vezes até que ele se tornasse parte do seu inconsciente. Você deve fazer o mesmo. Estude os mestres da sua área. Leia os livros difíceis. Pratique até que as suas mãos sangrem, metaforicamente ou não. O objetivo não é apenas aprender, é tornar-se a própria habilidade. Durante este processo, a sua mente vai tentar sabotá-lo. Vai criar desculpas lógicas para você parar. Vai dizer que você merece uma folga, que um dia não faz mal, que você está sendo muito duro consigo mesmo. Não ouça. Essa é a voz da mediocridade tentando puxá-lo de volta para o rebanho. Musashi alertava sobre o perigo de se deixar levar pelo sentimento. O sentimento é passageiro, a disciplina é eterna. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa seus pensamentos e decide agir apesar deles. Alimente sua mente com sabedoria, não com lixo. Se você não está produzindo, deve estar aprendendo. Substitua a música pop por audiolivros ou pelo som do silêncio. Substitua as séries da moda por biografias de grandes homens e mulheres. Cerque-se mentalmente dos espíritos daqueles que venceram. Quando você lê Sêneca, Marco Aurélio ou o próprio Musashi, você está tendo uma mentoria com os maiores sábios da história. Eles são seus novos companheiros na caverna.
A alimentação também é estratégica. Se você come comida processada, pesada e cheia de açúcar, a sua mente vai ficar nebulosa. O samurai comia de forma simples para manter a agilidade e a clareza. Veja a comida como combustível, não como entretenimento. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa aqui. Quando o corpo não está ocupado a digerir, a mente fica afiada como uma blama. Aprenda a gostar da leveza da fome. Ela mantém o alerta, como um lobo à caça. O sono é a recuperação do guerreiro. Não confunda desaparecer com privação de sono. Musashi descansava para estar pronto para o duelo mortal no dia seguinte. Você precisa dormir para consolidar o que aprendeu e restaurar a sua vontade. Proteja seu sono com a mesma ferocidade com que protege seu tempo de trabalho. Quarto escuro, frio, sem telas antes de deitar. Lembre-se do conceito de Mushin, ou mente sem mente. É o estado de fluxo onde o pensamento e a ação se tornam um só. Você só atinge o Mushin quando elimina a dúvida e o medo através da preparação exaustiva. Nestes 6 meses, você quer viver em Mushin. Você quer que o trabalho flua através de você sem o atrito da procrastinação. Para atingir isso, você precisa eliminar a tomada de decisão trivial. O que vestir? O que comer? A que horas treinar? Decida tudo isso com antecedência. Automatize a sua vida básica para libertar a sua energia mental para o que realmente importa. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias por este motivo. Musashi não perdia tempo com vaidades. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Ao eliminar tudo o que é supérfluo, o que resta é a essência de quem você é. E no início isso pode assustar. Você vai descobrir as suas inseguranças, os seus medos mais profundos, as suas fraquezas. Não fuja, encare-os. A caverna serve para isso. Você tem de matar esses demônios antes de sair de lá. Musashi enfrentou a morte inúmeras vezes, mas a batalha mais difícil foi contra a sua própria natureza humana. Você vai vacilar. Haverá dias em que parecerá impossível continuar. Dias em que o peso da solidão parecerá esmagador. Nesses momentos, lembre-se do porquê. Lembre-se da dor de ser medíocre. Lembre-se da raiva que você sente ao ver pessoas com menos talento que você a viverem a vida que você quer, apenas porque elas tiveram a disciplina que lhe faltou. Use essa raiva como combustível. A raiva controlada é uma ferramenta poderosa. Transforme-a em foco. Não busque atalhos. O caminho curto não leva a lugar nenhum que valha a pena ir. O caminho longo, o caminho difícil, o caminho da caverna é o único que leva ao topo da montanha. Cada dia que você cumpre o seu dever, você coloca um tijolo na muralha da sua nova identidade. Um tijolo sozinho não é nada, mas 6 meses de tijolos constroem uma fortaleza inexpugnável. A sua velha identidade vai lutar para sobreviver. Ela vai gritar, vai espernear, vai tentar seduzi-lo com memórias de prazeres fáceis. Você tem de ser frio. Você tem de ser implacável. Você é o executor do seu velho eu. Não tenha piedade. Ao final do dia, faça uma revisão. Pergunte-se: hoje eu agi como a pessoa que quero me tornar? Se a resposta for não, corrija imediatamente no dia seguinte. Não deixe o erro acumular. A perfeição é impossível, mas a correção constante é o caminho para a excelência. Este processo de eliminação vai deixar a sua vida vazia de barulho, mas cheia de propósito. E é nesse vazio fértil que a sua nova vida vai começar a crescer. Você está a plantar as sementes da sua liberdade. Mas lembre-se, uma semente precisa de escuridão e de tempo para germinar. Não desenterre a semente a cada 5 minutos para ver se está a crescer. Confie no processo. Fique na escuridão. Continue a regar com o seu suor e a sua disciplina. Você está agora no meio da travessia. A margem de onde você saiu já não é visível.
e a margem onde você quer chegar ainda não apareceu. É o ponto de maior perigo. É aqui que a fé na sua própria estratégia é testada. Mantenha-se firme, continue a caminhar. O silêncio está a moldá-lo, a solidão está a fortalecê-lo. Você está a tornar-se perigoso. E o mundo nem imagina o que está por vir. Você sobreviveu às primeiras semanas. A novidade desapareceu. A adrenalina de começar um novo projeto evaporou. Agora você está no deserto. É neste momento exato que a maioria das pessoas desiste. Elas olham para os lados e não veem aplausos, não veem resultados imediatos, apenas a repetição fria e monótona da rotina que você mesmo criou. Bem-vindo à verdadeira caverna. É aqui que o menino morre e o homem nasce. É aqui que a espada é temperada no fogo. Musashi escreveu que o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Mas no seu caso, não é a morte física que você enfrenta, é a morte do seu ego impaciente. A sua mente vai começar a pregar peças em você. Ela vai dizer que você já fez o suficiente, que merece um descanso, que ninguém vai saber se você pular um dia. Essa voz é o seu inimigo mortal. Ela é mais perigosa do que qualquer oponente externo, porque ela conhece as suas fraquezas, os seus medos mais profundos, as suas fraquezas. Para vencer esta batalha interna, você precisa desenvolver o que Musashi chamava de olhar de distanciamento. Ele ensinava a olhar para o inimigo não com os olhos físicos, que podem ser enganados, mas com os olhos da mente. Você deve olhar para as suas próprias emoções como se estivesse a observá-las de longe. Quando a vontade de desistir surgir, não se funda com ela. Observe-a. Diga para si mesmo: estou sentindo vontade de parar. Interessante. E continue a trabalhar. Separe quem você é do que você sente. Você é o general. Os seus sentimentos são apenas soldados assustados na trincheira. O general não recebe ordens dos soldados. Durante este isolamento de 6 meses, você vai atingir platôs, momentos em que, apesar de todo o esforço, parece que você não está evoluindo. O peso na academia não sobe, o dinheiro não entra, o código não funciona. A frustração vai tentar consumi-lo. Entenda que o platô não é o fim. O platô é o filtro. É a liva testando se você quer o resultado ou se você ama o processo. Musashi não se tornou o maior espadachim do Japão porque queria ser famoso. Ele se tornou o maior porque amava a arte da espada mais do que a própria vida. Ame o platô. Aprenda a encontrar prazer na dificuldade. Quando estiver difícil, sorria. Significa que a sua capacidade está sendo expandida. Se estivesse fácil, você estaria regredindo. O aço só endurece quando é martelado. A vida está martelando você agora. Não quebre, endureça. Você precisa vigiar o seu diálogo interno com a precisão de um falcão. O ser humano fala consigo mesmo o dia todo, e a maioria dessa conversa é lixo tóxico. Eu não consigo, é muito difícil, estou cansado. Se você falasse com o seu melhor amigo da mesma forma que fala consigo mesmo, ele seria o seu inimigo. Corte esse diálogo pela raiz. Quando um pensamento negativo entrar, corte-o com a sua espada mental. Substitua-o imediatamente por uma afirmação de poder. Não é autoajuda barata, é reprogramação neurológica. Você está reescrevendo o sistema operacional do seu cérebro. Lembre-se do conceito de ritmo nos 5 anéis. Tudo tem ritmo. O carpinteiro, o músico, o guerreiro. A sua vida produtiva também tem um ritmo. Haverá dias de fluxo intenso e dias de luta arrastada. Não lute contra o ritmo. Nos dias ruins, o seu objetivo não é ser brilhante, é ser constante. A mediocridade adora a inconsistência. Os amadores trabalham quando se sentem inspirados. Os profissionais trabalham todos os dias, chova ou faça sol. A inspiração é para os fracos, a disciplina é para os mestres.
O silêncio que você impôs à sua vida vai começar a trazer à tona memórias antigas, arrependimentos, vergonhas do passado. Coisas que você enterrou sob camadas de distração digital. Deixe que venham. Encare-as. Musashi carregava o peso de muitas mortes, mas não deixava que o passado paralisasse sua espada. Aprenda a lição e solte o peso. O passado é um balde de ácimos, não serve para curar feridas nem para construir o futuro. O único momento em que você pode agir é agora. O foco absoluto exige que você esteja presente. Se a sua mente está no ontem ou no amanhã, você não está na caverna. Você está sonhando. Há uma técnica que os samurais usavam chamada de visualização negativa. Eles imaginavam o pior cenário possível antes da batalha. Imaginavam ser feridos, derrotados, mortos. Ao encarar o pior, eles perdiam o medo. Use isso. O que acontece se você falhar nestes 6 meses? O que acontece se você desistir agora? Visualize a sua vida daqui a 5 anos se nada mudar. Visualize a mediocridade, as contas atrasadas, o corpo flácido, o olhar de decepção na face da sua família. Sinta o gosto amargo desse fracasso. Deixe que esse terror o empurre para frente. O medo de voltar a ser quem você era deve ser maior do que o medo do esforço. Durante sua jornada, a solidão pode transformar-se em solitude. A solidão é a dor de estar sozinho. A solitude é a glória de estar consigo mesmo. Musashi encontrou na solitude a conexão com o universo. Quando você para de precisar da validação externa, você se torna perigoso. Você se torna autossuficiente. A sua confiança deixa de ser uma armadura frágil feita de alaídos alheios e passa a ser uma pele dura, calejada pela experiência real. Ninguém pode tirar o que você construiu no escuro. Cuidado com a arrogância silenciosa. Enquanto você começa a ver pequenos progressos, vai sentir vontade de quebrar o silêncio. Vai querer postar uma foto enigmática, dar uma dica nas redes sociais, mostrar que está evoluindo. Não faça isso. Esse é o ego tentando. Se estivesse fácil, você estaria a regredir. O aço só endurece quando é martelado. A vida está a martelá-lo agora. Não quebre, endureça. Você precisa vigiar o seu diálogo interno com a precisão de um falcão. O ser humano fala consigo mesmo o dia todo, e a maioria dessa conversa é lixo tóxico. Eu não consigo, é muito difícil, estou cansado. Se você falasse com o seu melhor amigo da mesma forma que fala consigo mesmo, ele seria o seu inimigo. Corte esse diálogo pela raiz. Quando um pensamento negativo entrar, corte-o com a sua espada mental. Substitua-o imediatamente por uma afirmação de poder. Não é autoajuda barata, é reprogramação neurológica. Você está a reescrever o sistema operativo do seu cérebro. Lembre-se do conceito de ritmo nos 5 anéis. Tudo tem um ritmo. O carpinteiro, o músico, o guerreiro. A sua vida produtiva também tem um ritmo. Haverá dias de fluxo intenso e dias de luta arrastada. Não lute contra o ritmo. Nos dias ruins, o seu objetivo não é ser brilhante, é ser constante. A mediocridade adora a inconsistência. Os amadores trabalham quando se sentem inspirados. Os profissionais trabalham todos os dias, chova ou faça sol. A inspiração é para os fracos, a disciplina é para os mestres. O silêncio que você impôs à sua vida vai começar a trazer à tona memórias antigas, arrependimentos, vergonhas do passado, coisas que você enterrou sob camadas de distração digital. Deixe que venham, encare-as. Musashi carregava o peso de muitas mortes, mas não deixava que o passado paralisasse a sua espada. Aprenda a lição e solte o peso. O passado é um balde de cinzas, não serve para curar feridas nem para construir o futuro. O único momento em que você pode agir é agora.
O foco absoluto exige que você esteja presente. Se a sua mente está no ontem ou no amanhã, você não está na caverna, você está a sonhar. Há uma técnica que os samurais usavam chamada visualização negativa. Eles imaginavam o pior cenário possível antes da batalha. Imaginavam ser feridos, derrotados, mortos. Ao encarar o pior, eles perdiam o medo. Use isso. O que acontece se você falhar nestes 6 meses? O que acontece se você desistir agora? Visualize a sua vida daqui a 5 anos se nada mudar. Visualize a mediocridade, as contas atrasadas, o corpo flácido, o olhar de decepção no rosto da sua família. Sinta o gosto amargo desse fracasso. Deixe que esse terror o empurre para frente. O medo de voltar a ser quem você era deve ser maior do que o medo do esforço. Durante sua jornada, a solidão pode transformar-se em solitude. A solidão é a dor de estar sozinho. A solitude é a glória de estar consigo mesmo. Musashi encontrou na solitude a conexão com o universo. Quando você para de precisar da validação externa, você torna-se perigoso. Você torna-se autossuficiente. A sua confiança deixa de ser uma armadura frágil feita de elogios alheios e passa a ser uma pele dura, calejada pela experiência real. Ninguém pode tirar o que você construiu no escuro. Cuidado com a arrogância silenciosa. À medida que você começa a ver pequenos progressos, vai sentir vontade de quebrar o silêncio. Vai querer postar uma foto enigmática, dar uma dica nas redes sociais, mostrar que está a evoluir. Não faça isso. Esse é o ego a tentar sabotar a colheita antes do tempo. Uma árvore que é desenterrada para mostrar as raízes, morre. Mantenha as raízes escondidas. Deixe que os resultados sejam tão grandes que não precisem de explicação. O mistério aumenta o seu poder. Quando ninguém sabe o que você está a fazer, ninguém pode atrapalhar. Aprenda a arte da paciência impaciente. Tenha paciência com o resultado, mas seja impaciente com a ação. Haja com urgência todos os dias, como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Mas entenda que a construção de um império, seja ele financeiro, físico ou intelectual, leva tempo. Musashi levou uma vida inteira para aperfeiçoar o seu estilo de 2 espadas. Você não vai resolver a sua vida em 2 semanas? Mantenha a visão de longo prazo, mas o foco de curto prazo. Olhe para o horizonte, mas caminhe olhando para os seus pés para não tropeçar. A sua mente vai tentar negociar. Só mais 5 minutos na cama? Só um pedaço de bolo? Só uma espreitadela no Instagram? Não negocie com terroristas. A parte preguiçosa do seu cérebro é uma terrorista que quer sequestrar o seu potencial. A resposta para qualquer negociação interna deve ser um não imediato e uma ação física. Levante-se, mova-se. A ação cura o medo. A ação cura a preguiça. A dúvida só existe na mente parada. Na mente em movimento só existe foco. Você deve cultivar uma agressividade fria em relação às suas metas. Não é sobre gritar ou bater na mesa. É uma determinação interna inabalável. É olhar para a tarefa à sua frente e decidir que ela será executada, custe o que custar. Musashi entrava num duelo já tendo aceitado a morte e por isso lutava sem hesitação. Entre no seu dia de trabalho aceitando o cansaço, aceitando a dificuldade. Quando você aceita o preço a pagar, o sofrimento diminui e a eficácia aumenta. Chegará um momento, talvez no 3º ou 4º mês, em que você sentirá um vazio estranho. As coisas que antes lhe davam prazer, jogos, festas, fofocas, parecerão estúpidas e sem sentido. Você vai sentir-se um estranho no seu próprio mundo antigo. Não se assuste. Isso é o sinal de que a transformação está a acontecer. A sua frequência mental está a mudar. Você está a deixar de ser um consumidor para se tornar um criador. Você está deixando de ser gado para se tornar pastor. Esse desinteresse pelo mundo comum é o preço da excelência. Mantenha o seu diário de batalha. Musashi escreveu as suas reflexões. Escreva as suas. Não escreva sobre sentimentos melosos. Escreva sobre estratégia. O que funcionou hoje?
Onde eu falhei? Como posso melhorar amanhã? O diário é o espelho da sua mente. Ao escrever, você objetifica os seus problemas e torna-os solúveis. Um problema na cabeça é um monstro. Um problema no papel é apenas uma equação para resolver. Não subestime o poder da consistência monótona. Os grandes feitos não são realizados através de atos heróicos isolados, mas através de pequenas ações diárias executadas com perfeição. O gotejar constante da água fura a pedra mais dura. Seja a água. Continue a bater no mesmo ponto, dia após dia. O mundo vai cansar-se de resistir a você. A realidade curva-se diante da obsessão. Você está a construir uma represa de energia potencial. Cada dia de foco, cada não que você diz às distrações, aumenta o nível dessa represa. Quando os 6 meses acabarem e você abrir as comportas, a força da sua libertação será devastadora. Mas por enquanto, segure, acumule, deixe a pressão subir. Você está quase a completar a travessia. A pessoa que entrou na caverna já está morrendo. As suas velhas células estão sendo substituídas, os seus velhos padrões neurais estão sendo apagados, mas o teste final ainda está por vir, a reintegração. Como voltar ao mundo sem ser contaminado por ele novamente? Como usar este novo poder sem se corromper? A espada está afiada, mas uma espada afiada na mão de um tolo corta o próprio dono. Chegou o momento. Os 6 meses passaram. Você cumpriu o seu exílio. A porta da caverna se abre e a luz do sol bate no seu rosto. O mundo lá fora continua exatamente o mesmo. As mesmas notícias irrelevantes, os mesmos reclamantes das mesmas coisas, o mesmo barulho incessante. Mas há uma diferença fundamental. O mundo é o mesmo, mas você não é. Você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor muda. A reintegração é a fase mais perigosa. Muitos guerreiros sobrevivem à guerra, mas morrem na paz. O conforto da civilização é sedutor. Assim que você sair do seu isolamento estratégico, a sociedade vai tentar puxá-lo de volta para a mediocridade. Os seus amigos vão convidá-lo para voltar aos velhos hábitos. As redes sociais vão tentar capturar a sua atenção recuperada. Se você baixar a guarda agora, tudo que construiu será perdido em semanas. Você não pode voltar a ser quem era, porque quem você era não caberia na vida que você quer viver agora. Musashi, após os seus períodos de isolamento, não voltava para a aldeia para fofocar. Ele voltava para testar a sua técnica em duelos mortais. Ele voltava para aplicar o que tinha aprendido. O seu retorno não deve ser um relaxamento, deve ser um ataque. Você passou 6 meses a afiar a lâmina. Agora é hora de cortar. Olhe para as pessoas ao seu redor. Elas vão parecer que estão em câmera lenta. Elas estão a reagir à vida, enquanto você aprendeu a ditar a vida. Você vai perceber a ansiedade nos olhos delas, a necessidade desesperada de aprovação. Você vai sentir compaixão, mas não se junte a elas. Mantenha a distância emocional. Você agora é um Ronin, um samurai sem mestre. Você não obedece às tendências, não obedece à opinião pública. Você obedece apenas ao seu próprio código e aos seus objetivos. A primeira regra do retorno é o silêncio. A tentação de contar a todos o que você fez será enorme. Não conte. Deixe que eles vejam. Deixe que eles se perguntem. O que aconteceu com ele? Como é que ele ficou tão focado? De onde veio esse dinheiro? O mistério é uma forma de poder. Quando você explica os seus planos, você dissipa a energia. Quando você mantém a boca fechada e executa, você cria uma aura de respeito. As pessoas temem e respeitam o que não conseguem entender. Seja uma incógnita. Use a energia acumulada para dominar o seu campo de batalha, seja ele o empreendedorismo, a carreira corporativa ou os estudos. Enquanto seus competidores estão distraídos com o drama do fim de semana, você entra em estado de fluxo profundo em minutos. Você tem a capacidade de trabalhar 4 horas com uma intensidade que eles não conseguem manter nem por 30 minutos. Essa é a sua vantagem injusta. O foco absoluto é a superpotência do século XXI. Em terra de cegos distraídos, quem tem foco é rei. Mas lembre-se, a caverna não é um lugar físico que você deixou para trás. A caverna é agora um estado mental que você carrega consigo.
Você deve aprender a acessar esse modo caverna instantaneamente, mesmo no meio do caos. Musashi conseguia encontrar a calma mortal no centro de uma batalha com dezenas de inimigos. Você deve conseguir encontrar o seu centro no meio de um escritório barulhento ou de uma crise familiar. A solitude estratégica ensinou-lhe onde fica o botão de pausa do mundo. Use-o sempre que necessário. Estabeleça limites implacáveis. O seu tempo tornou-se valioso demais para ser desperdiçado com bobagens. Aprenda a dizer não sem se justificar. Não, não posso. Ponto final. Você não deve explicações a ninguém. O respeito que você tem por si mesmo ensina os outros a respeitá-lo também. Se alguém se ofender com a sua disciplina, essa pessoa não faz parte do seu futuro. Deixe-a ir. O caminho para o topo é estreito e não cabe muita bagagem. Cuidado com a arrogância da vitória. Você venceu os 6 meses, mas a guerra contra a sua própria natureza dura a vida inteira. O ego é um inimigo paciente. Ele vai esperar você ter o primeiro grande sucesso para sussurrar no seu ouvido que você já é bom o suficiente, que pode relaxar a dieta, que pode pular o treino. Musashi escreveu no Dokogodo: nunca se desvie do caminho. O caminho não tem linha de chegada. A excelência não é um troféu que você ganha e guarda na estante. É um aluguel que você paga todos os dias. No dia em que parar de pagar, você é despejado. Mantenha rituais de manutenção. Talvez você não precise mais viver como um monge 24 horas por dia, mas reserve momentos de micro-isolamento. 1 hora pela manhã, um fim de semana por mês, 1 semana por ano. Volte à fonte. Relembre a sua mente de quem manda. A entropia é a lei natural do universo. Tudo tende à desordem. A disciplina é o único antídoto contra o caos. Se você parar de remar, a correnteza leva-o para trás. Agora, olhe para o futuro. Com a mente blindada e o foco afiado, o que era impossível há 6 meses, agora é apenas uma questão de tempo e logística. Você removeu as dúvidas, você removeu o medo do julgamento, você removeu a dependência de prazeres baixos. Você é uma máquina de execução. Defina metas que assustariam o seu eu antigo e vá buscá-las com a frieza de um predador. Sem emoção desnecessária, apenas ação pura e direta. Musashi morreu na caverna, mas o seu espírito vive em cada pessoa que decide pegar na espada da disciplina e cortar as correntes da mediocridade. Você agora faz parte dessa linhagem silenciosa. Você é um dos poucos que olhou para o abismo do tédio e da solidão e não piscou. Não espere que o mundo o aplauda. O mundo aplaude o entretenimento, não a disciplina. O mundo celebra os palhaços, não os guerreiros. Mas no silêncio do seu quarto, ao olhar-se no espelho no final de mais um dia vitorioso, você terá algo que nenhum aplauso pode dar: o respeito por si mesmo. Você saberá que é capaz de comandar a sua própria vida, e essa é a única vitória que importa. Leve esta filosofia consigo. Desapareça sempre que precisar se reencontrar. O mundo estará aqui quando você voltar, mas certifique-se de que, a cada retorno, você volta mais forte, mais sábio e mais perigoso. O caminho do guerreiro é solitário, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Se você chegou até o fim desta jornada, se ouviu cada palavra e sentiu o chamado para a caverna, então você não é como a maioria. A maioria já fechou este vídeo nos primeiros minutos para ver algo engraçado. Você ficou. Isso diz-me que há fogo dentro de você. Não deixe esse fogo apagar. Inscreva-se no canal para continuar a afiar a sua mente. Aqui nós não oferecemos consolo, oferecemos estratégia. Nós não damos tapinhas nas costas, nós damos a verdade. O caminho está à sua frente, a espada está na sua mão. Corte o que não serve, caminhe sozinho, vença em silêncio. Agora, levante-se e vá trabalhar. A caverna espera por você.